Nunca tive o objetivo de ser tradutor, né? Não sou formado na área de tradução. Na verdade, sou formado na área de história. Eu sempre gostei muito de escrever, gostei de línguas, mas eu fui entrando na área aos poucos, né? De uma forma bastante orgânica, na verdade. Eu lá no 2007 estava fazendo meu doutorado na área de história aqui no Rio de Janeiro, na UF. E, bom, começou assim com alguns colegas me pedindo para traduzir resumos, esse tipo de coisas, que eu fui fazendo como uma coisa assim, nada profissional, aliás. E aí veio o meu orientador, né, e ele pediu para eu traduzir um artigo que ele tinha escrito para publicação numa revista na Argentina. E aí eu falei que sim, e eu comecei a trabalhar. Eu fui aprendendo aos poucos, na verdade, né? Então, de certa forma, a minha chegada foi por esse lado. Depois disso, tive algumas oportunidades de fazer trabalhos em outras áreas, assim, também de forma mais ou menos casual. Conheci uma tradutora, ela me convidou a trabalhar com ela, eu fiz alguns trabalhinhos e eu tive uma vida dupla, né, durante alguns anos, né? Eu estava na área de história, dava aula e, por outro lado, comecei a traduzir. E aí foi, enfim, foi uma coisa assim, não planejada durante muito tempo, mas orgânica, eu falaria assim. Foi uma coisa que foi acontecendo ao longo da minha vida e quando eu comecei a traduzir, eu falei, bem, isso aqui é o que eu gosto de fazer, né? Isso vai ser o que eu vou me especializar nisso, né? Eu quero saber mais, eu quero... E aí eu comecei através dessa tradutora que conheci, comecei a usar ferramentas de tradução. Ela dava curso de ferramentas, me convidou num curso, e aí eu fui entrando, né, e fui gostando. Então, foi assim que eu entrei na profissão mesmo. O tempo foi me especializando, achando áreas com as quais eu me sentia mais confortável, que eu gostava mais. E, bom, depois trabalhei numa agência e assim foi, né, foi crescendo cada vez mais, né, essa vida dupla. Depois de um tempo foi sendo cada vez menos dupla, né, foi virando cada vez mais tradutor e menos historiador, né, menos professor de história e pesquisador, na verdade. Então foi isso um pouco o meu percurso. Eu me considero um tradutor eclético, né? Ou seja, eu tenho uma área de especialização porque eu todo dia trabalho com material de uma área específica, que é a área de tecnologia. Eu trabalho muito com material promocional, né, de marketing, de software, de hardware. Então, isso é o que faço todo dia. Mas eu tenho outras áreas nas quais eu fui entrando, eu fui pegando gosto e fui achando clientes. E hoje, na verdade, hoje eu tenho uma inserção dupla, né? Eu trabalho tanto para uma agência de tradução durante um período de tempo, como para os meus próprios clientes. Então, essa é a minha realidade hoje, né? Eu sou um tradutor de tempo completo, ou seja, eu vivo da tradução mesmo. Eu já trabalhei dentro da área de história, traduzindo artigos, alguns capítulos de livros, e bastante material acadêmico para apresentação em congressos e publicações. Depois eu trabalho bem vou falar assim, só para dar uma ideia, né? Eu já traduzi livros na área de arquitetura, de educação, de políticas públicas em saúde. Enfim, por isso que eu falava, eu me considero um tradutor bastante eclético. Eu já até entrei há pouco tempo, comecei, né, a trabalhar um pouquinho com alguns roteiros de cinema. Enfim, assim, o que eu faço todo dia, se me perguntar qual é a minha especialidade, eu falaria, bem, a minha especialidade é realmente a tecnologia e o marketing, mais especificamente o marketing da tecnologia. Mas eu faço um monte de outras coisas e eu gosto de fazer muitas coisas. Eu acho importante, né, ter uma coisa focada, mas também eu gosto da diversidade que a tradução oferece. Eu, como historiador, né, eu tendo a tentar entender o presente a partir do passado, né, a partir do que foi acontecendo com a Machine Translation desde o seu desenvolvimento inicial, né?
E a Machine Translation não é uma coisa nova, apesar de que muitas pessoas acham isso, né? Ela tem uma longa história, né? As primeiras tentativas foram feitas, né, no século XX, metade do século XX, né, 1950. Então já tem uma história. E, bem, e mais especificamente nesse artigo, eu abordo essa trajetória que a Machine Translation teve, e eu faço uma distinção entre duas abordagens diferentes, né? Por um lado, essa abordagem inicial, que procurava, do ponto de vista da inteligência artificial, né, substituir totalmente o tradutor. Ou seja, a ideia era criar um sistema de tradução totalmente automático e que tivesse a qualidade suficiente, né, para substituir o tradutor. E esse foi um dos motivos do grande fracasso, do primeiro fracasso dessa tentativa, né? Que já foi na década de 60, teve um primeiro arrefecimento. Né? Por quê? Porque nem o desenvolvimento dos sistemas informáticos, nem o desenvolvimento da linguística eram suficientes para permitir, né, uma tradução automática que fosse de uma qualidade, dessa qualidade que era almejada, né, que era a qualidade de tradução humana, praticamente. Vou falar, não poderia falar perfeita, né, porque não existe perfeito, né, mas da ideia de uma tradução parecida com a tradução humana. E, por outro lado, teve outra abordagem que já desde o início surgiu, né, que foi até colocada por um filósofo que foi chamado para colaborar, né, com o MIT nesse desenvolvimento das ferramentas, e ele falou, bem, a tradução automática precisa de assistência humana. Então, ele foi quem inventou, ele falou, bem, o tradutor deveria entrar em algum momento, seja no início, né, na pré-edição, antes da tradução automática propriamente dita, né, ou no final, na pós-edição. E ele criou esse termo de pós-edição. Lá, o nome dele é Ben Yehoshua, é um filósofo israelense. Né? Então, ele colocou esse assunto na pauta, mas esses dois caminhos, né, foram trilhados. Por um lado, houve uma continuação dessa procura da tradução perfeita, né, a tradução automática perfeita, mas começaram a haver desenvolvimentos de sistemas que integrassem o trabalho do ser humano com a máquina, essa interação humano-máquina. Isto é, por exemplo, houve alguns projetos nos quais se proporcionava ao tradutor uma possibilidade de usar texto preditivo, por exemplo, que é aquilo que nós usamos hoje corriqueiramente no celular. Você começa a escrever no WhatsApp ou até na procura na internet uma frase, e vem a continuidade da frase a partir de o treinamento ou de outras traduções que tenham sido feitas anteriormente. Então, começou a existir isso, e também, né, começaram as primeiras, aos poucos, né, foram começando desenvolvimentos de sistemas de tradução, onde o tradutor não fosse simplesmente aquele que recebe a tradução já feita e a edita, mas que ele pudesse interagir em tempo real com essa tradução automática. E, de fato, hoje existe essa abordagem, é uma abordagem que também existe, que a tradução é aquela chamada do Augmented Translator, que é um tradutor potenciado pela tecnologia, um tradutor que consegue alimentar esses sistemas de tradução na medida que ele vai traduzindo. Né? O sistema vai se adaptando ao que o tradutor faz. Então, já o esperado não é que o tradutor simplesmente resolva problemas da tradução automática, mas que ele esteja integrado de outro jeito no fluxo. Então, esses são os dois caminhos, e eu acho que hoje isso existe, e as duas coisas estão presentes, né? Essas duas visões, esses dois caminhos estão presentes. Por um lado, né, você tem grandes agências que começaram a incorporar essa tradução automática nos seus fluxos. Então, muitas delas desenvolveram até seus próprios motores de tradução, sistemas de tradução. Porém, a tradução automática exige um investimento importante. Se a gente pensar no Google, né, essas agências olharam no Google e falaram, olha, se o Google faz isso, a gente também pode fazer. Só que o Google, né, a estrutura do Google, segundo Kirti Vashi,
né, num artigo que li recentemente, ele falou, bem, essa estrutura custa uns 20 milhões de dólares ao ano. Então, não é brincadeira, não. Né? Então, essas agências, muitas delas, né, tentaram e tentam, né, emular o Google Translate ou criar seus próprios sistemas de tradução, mas não conseguem nem de longe essa qualidade dos sistemas desenvolvidos com um investimento muito mais importante, muito mais forte. Né? Então, hoje você tem esse lado dessas agências que ainda estão, né, trabalhando com sistemas de tradução de qualidade não muito boa, né, e, bem, por outro lado, você tem também agências, empresas e sistemas que estão preocupados com uma qualidade maior, incorporando o tradutor de várias maneiras. Né? Só mencionei, na verdade, a questão dessa diferença do Google Translate com as agências, porque o Google Translate é um pouco, né, o modelo que essas agências olharam. Mas, se você pensar, o Google Translate é uma ferramenta gratuita, né, é uma ferramenta que funciona de qualquer língua para qualquer língua, e é uma ferramenta que não tem nenhum objetivo de ser uma ferramenta profissional. Né? O Google Translate é uma ferramenta para se comunicar, aliás, né? Então, só mencionei o Google Translate porque é um modelo, né, que muitas agências olharam. Falaram, olha, estão conseguindo, a gente vai conseguir também. Porém, tem muitas empresas, né, e tem muitas agências também que são desenvolvedoras de sistemas de tradução, né, específicos e personalizados, né, customizados, que são de qualidade muito maior que o Google Translate. Por quê? Porque eles foram pensados, são desenvolvidos e são alimentados continuamente para um nicho determinado, para um tipo de texto determinado, com uma série de requisitos terminológicos determinados. Né? Então, essa qualidade é bem superior à do Google Translate. O Google Translate é realmente uma ferramenta de comunicação, não é uma ferramenta profissional. Fazem as agências ou empresas, né, que trabalham, que desenvolvem sistemas de tradução automática, o que fazem é customizar um sistema para uma empresa específica. Tem também customizações por área, né, mais genéricas, mas quanto mais genérico, é pior a qualidade, quanto mais específico, a qualidade aumenta. Tem, por exemplo, até grandes empresas como a Volkswagen, né, que utilizam seus próprios sistemas de tradução automática feitos por uma empresa chamada Lucy Software, que é o que usam habitualmente para se comunicar, para as comunicações internas, né? não para outro material, não para material promocional. Não. Tem outras empresas que há muitos anos já têm desenvolvido, em parceria com empresas de tecnologia, né, têm desenvolvido também sistemas de tradução automática e usam eles há muito tempo. Estou falando de empresas de áreas muito diversas, desde empresas da própria área de tecnologia, como IBM, por exemplo, até empresas que trabalham em fabricação de máquinas pesadas, como a Caterpillar. Então, você tem esse modelo, é um modelo bastante diferente, na verdade, porque não é um modelo genérico, eles não procuram uma tradução genérica que sirva para tudo, mas uma tradução específica que sirva para essa empresa, para essa área específica. Quatro formas de olhar para a tradução automática. Né? Uma é a tendência negacionista, quer dizer, né, a tradução automática não vai ter nenhum efeito, né? Ela não vai impactar no mercado, o qual já é uma posição muito fora da realidade mesmo. Né? Tem a posição catastrofista, né, que é a visão de que a tradução automática vai substituir o tradutor humano, né? E aí tem divergência quanto aos prazos, né? Algumas pessoas acham que o prazo é menor, outras consideram um período de tempo maior, né? Alguns anos, né? Mas acham que em algum momento isso vai acontecer realmente. Tem a pragmática, né? Que é aquela na qual, né, o tradutor, né, vê, bem, tudo bem, a gente tem novas coisas, por exemplo, tem a pós-edição. Então, o que a gente faz? Então, vamos lá, vamos fazer isso, se está se oferecendo, né, uma nova atividade dentro da área, que é a pós-edição, vamos fazer pós-edição também. Né? Então, essa posição é uma posição que o tradutor fica com a cabeça mais aberta, né? Fica olhando, né? O que está acontecendo e o que tem de bom para ele naquilo. Né? Porque
Você tem, por um lado, uma carga muito negativa na tradução automática, né? Tem muitas pessoas que têm uma carga muito, veem isso como uma carga muito negativa. Por outro lado, né, tem também tradutores, tem muitos colegas que veem isso como uma oportunidade. Então, você pode fazer isso. Então, assim, eu diria que essa postura, né, pragmática vai além até da tradução automática, né, é a postura de você se adaptar a uma mudança muito rápida do mercado, né? O mercado de tradução, como muitos outros, né, é muito rápido, muda muito rápido, né? Cresce muito rápido e muda muito rápido em termos de tecnologia. E a transformista, que a última é aquela na qual o tradutor vai virar uma outra coisa, vai virar um linguista capaz de dar apoio, por exemplo, a esses sistemas de tradução automática, vai virar uma outra, vai adquirindo um outro perfil dentro da profissão. Eu diria que a mais comum, né, talvez seja a pragmática hoje, né? Ou seja, tem mais tradutores se adaptando, né, a isso. Quando a gente vê discussões nos grupos de tradução, por exemplo, você vê muito forte a posição negacionista, né, e a catastrofista. Porém, né, pesquisas que eu tenho visto, né, no marco do meu mestrado, o mestrado que estou fazendo agora, indicam que os tradutores não têm toda essa rejeição, que tem muitos tradutores com essa posição, né, mais pragmática e mais aberta, né, para essa nova tecnologia que é a tradução automática. E, além do mais, né, porque é importante reconhecer, né, que para além daquela visão dos negacionista, dessa visão negacionista, a tradução automática é um fato, né? Isso está aí. E tem um monte de empresas, um monte de agências, um monte de tradutores usando ela, né? Então, você não vai fazer nada, né? Ou ser contra, né? Que eu acho uma postura ainda mais ridícula, né? Você não pode ser contra, é como ser contra o avião. Você pode gostar de viajar de trem, falar que é melhor, que a viagem é mais prazerosa, né? Mas tem alguns usos, né, nos quais você vai ter que pegar um avião, porque vai chegar mais rápido, ou porque é mais barato, muitas vezes, ou por um monte de motivos, né? Então, eu acredito que essa posição pragmática é a posição que é mais adotada, e eu acho que faz todo sentido que seja, né? A visão do pragmatismo, né? Como que eu faço nesse mercado que muda para eu continuar, né, trabalhando, para continuar me mantendo? Veja bem, eu vejo um mercado, né, que no mercado hoje tem uma continuidade, tem um contínuo entre uma tradução totalmente automática e uma tradução totalmente manual. Então, dentro desse contínuo, dessa linha que une essas duas, né, você tem vários cortes diferentes. Existe a tradução totalmente manual, né, totalmente humana, né, e existe a totalmente automática também. No meio tem um monte de necessidades diferentes de empresas. Então, primeiro, né, que eu acho que a posição negacionista, né, nem sempre deixa de fora o lado pragmático, né? Você pode falar, isso não vai acontecer, mas, por outro lado, né, as pessoas fazem, né? Muitas vezes usam tradução automática, muitas vezes sem falar que usam, né, ou que estão usando, que estão fazendo pós-edição. Mas o que eu falaria assim, você tem sim, né, nichos, tem sim tipos de tradução, e você tem que pensar que a gente eu estou falando muito da tradução pensando na tradução especializada e na tradução escrita, porque você sabe, né, que a tradução é um âmbito muito amplo, né, muito variado e tem muitas coisas, né? Então estou focalizando, né, na tradução escrita e na tradução especializada, ou seja, a tradução jurídica, a tradução da área médica, a tradução, etc., de tecnologia, localização, etc. Então, inclusive dentro dessas áreas de tradução especializada, você tem subáreas, né, que exigem muito mais o trabalho artesanal. Então, e quando eu falo, né, dessa continuidade, desse contínuo, o que eu quero dizer é que não é que uma empresa fala agora é só tradução automática ou só trabalha com tradução manual. Não é assim que funciona a coisa. Você tem grandes empresas, né, grandes players, inclusive da tecnologia, né, como Microsoft, né, que usa tradução automática corriqueiramente. Ou seja, se você hoje entra num site
e vai ver a solução de problemas, o troubleshooting de qualquer coisa, você vai ter tradução automática, vai ter uma indicação muitas vezes que isso aqui é tradução automática, você sabe que é tradução automática e ninguém se importa com aquilo. Por quê? Porque ajuda você a resolver o teu problema. Então, para isso, Microsoft usa a tradução automática. Porém, quando a Microsoft quer fazer um folheto, ou quando quer fazer uma apresentação, ou quando quer fazer a sua página web, não da parte de assistência técnica, de suporte técnico, mas de venda de produtos, descrição de produtos, geralmente ela vai usar tradução humana ou pode ser tradução machine translation pós-editada. Por quê? Porque o uso desse produto, que é a tradução, é diferente. E isso é importante a gente assinalar, porque se você pensar um tempo atrás, e não muito tempo atrás, uns 15 ou 20 anos atrás, você tinha um único tipo de tradução procurado pelas agências e pelas empresas. Eles queriam uma tradução perfeita, entre aspas, uma tradução de qualidade humana perfeita. E isso hoje não acontece mais, não é a única procura que tem as agências e as empresas. Elas querem diferentes tipos de tradução para diferentes tipos de uso. Então, por exemplo, se você tem gerentes em vários países e você quer que eles se comuniquem entre eles, você não precisa de uma comunicação perfeita. Se por aí entrar um errinho de concordância, bem, ninguém vai se preocupar muito com isso. Ou se você tiver que gerar, por exemplo, material interno para uma empresa, para pessoas que fazem suporte técnico de alguma coisa, bem, você também não precisa de um material perfeito, você precisa de um material que seja compreensível, que seja mais ou menos razoável, que o técnico compreenda. Então, o mercado segmentou nesse sentido. E, portanto, a tradução com mais intervenção humana tende a ser dirigida a áreas, setores específicos. Uma ferramenta que são muito centrais, eu colocaria lá no centro para tradução especializada, as CATools, Computer Assisted Translation Tools, ou ferramentas de tradução assistida por computador. O ambiente de tradução assistido por computador tem várias interpretações e vários nomes para isso, porque elas permitem um aumento muito grande da produtividade, elas permitem a recuperação de trabalhos prévios, eles permitem fazer o controle de qualidade dentro da ferramenta e usar glossários dentro da ferramenta, mas essa hoje, a ferramenta que eu diria é a central para quem faz tradução escrita, tradução especializada. Mas depois, a gente tem um monte de coisas, um arsenal bastante grande de ferramentas que usamos no nosso dia a dia. Hoje, a ferramenta que eu diria é a central para quem faz tradução escrita, tradução especializada. E eu diria que sem ela, você fica praticamente fora do mercado, pelo menos de uma grande parte do mercado. Porque você sempre vai ter alguns tipos de trabalho que podem ser feitos no Word, por exemplo. E você está me perguntando de ferramentas, se estou deixando de lado todas as ferramentas mais básicas, que a gente vai continuar precisando sempre, o Word, um Excel, um PowerPoint, sistema de comunicação, etc. Não? Mas a tradução, as CATools, são aquelas ferramentas que hoje estão no centro do trabalho do tradutor. Então, e especificamente, se você quiser trabalhar no mercado de agências de tradução, bem, você não tem como fugir disso. Elas são condição sine qua non. Ou você tem e usa, conhece, ou você está fora. Porque não tem agências que trabalhem hoje sem uso de CATools. Então, isso é o que está hoje no centro. Depois tem outras, se você trabalhar, por exemplo, em localização de software, você tem ferramentas que permitem trabalhar com diferentes formatos, ou olhar, simular a interface do usuário, aquilo que a pessoa que está trabalhando no computador vê na sua tela. Você tem, eu falei já da tradução automática como uma aliada possível do tradutor, se você trabalhar se você for saindo daquele centro, você tem um monte de outras ferramentas. Por exemplo, você tem ferramentas de extração terminológica, quando você vai trabalhar com um projeto muito grande, por exemplo, você pode usar uma ferramenta para ver quais são os termos mais usados naquele projeto, e você criar um glossário, por exemplo, se você for trabalhar com várias pessoas, para uniformizar o trabalho, para melhorar a produtividade
universalizar o uso desses termos, né, que você quer que sejam usados. Mas você vai usar um monte de outras coisas, né? Por exemplo, a gente vai usar ferramentas muito comuns, como ferramentas de consulta, dicionários, glossários, bases terminológicas. A gente vai usar muito ferramentas de controle de qualidade, né? Ferramentas que permitem saber se você usou os termos, né, como estavam no seu glossário, ou se você não deixou espaços duplos no seu texto, um monte de detalhes, né, que fazem parte desse controle de qualidade que o tradutor faz com o texto final. Você vai usar outras ferramentas, como ferramentas de conversão, e aqui estou falando quando você tem que converter arquivos não editáveis em arquivos editáveis, né? Ou seja, se você tem um PDF e tem que traduzir esse PDF. E você vai usar, obviamente, como eu falei, ferramentas comuns, né? Processadores de texto, ferramentas de envio e recebimento de documentos, etc. Né? E eu vou falar mais uma, né? E eu falei, bem, tem muitas comuns, ferramentas que não são de uso exclusivo do tradutor, né? O tradutor usa muitas ferramentas comuns, mas ele usa de uma maneira um pouquinho mais específica, né? Para melhorar a sua produtividade. Então, por exemplo, a gente fica o tempo todo fazendo pesquisa, né? A pesquisa ocupa um lugar importante, central dentro do trabalho do tradutor. Então, você saber usar, né, os navegadores, né, você saber como configurar eles para você chegar mais rápido onde você quer chegar e de forma mais precisa, né? Tudo isso faz parte, né, do arsenal de ferramentas que o tradutor usa. Depois tem outras, né? Por exemplo, tem concentradores de dicionários, né, de base terminológica, como o Golden Dict, né? Tem ferramentas que ajudam a organizar seu fluxo de trabalho, né? Das mais simples, né, das agendas, como a agenda do Google ou qualquer outra, né, até outras mais complexas que permitem você levar, né, um controle administrativo do seu trabalho, né, porque hoje todo tradutor, né, freelancer, né, todo tradutor que trabalha de forma independente, ele é um empresário, né, ele é seu próprio empresário, então você precisa ter pelo menos um mínimo de condições de saber se organizar, de saber controlar o que você tem que fazer, quando tem que entregar os trabalhos, né? O que você tem para receber, quando vai receber, e esse tipo de coisas, né? Então, tem também essas ferramentas. Eu acho que a formação é muito importante, porque eu, tendo chegado na tradução como eu cheguei, tendo aprendido muita coisa sozinho, né, eu vejo hoje, né, que eu poderia ter poupado muita coisa, né, entrando antes, fazendo, né, mais cursos, né, entrando mais me formando melhor. Inclusive, a formação do tradutor é cada vez mais importante em termos de mercado. Por quê? Porque você tem, na tradução, você tem hoje normas ISO, né? E para que uma agência, né, possa se enquadrar dentro dessas normas ISO, ela vai precisar contratar tradutores que tenham certa formação. Isso cada vez vai ser mais, né, uma exigência e não simplesmente uma preferência das agências. Por quê? Né? Tradução não é uma atividade regulamentada, né? Então qualquer um pode traduzir. Porém, né, cada vez mais, existe cada vez uma exigência maior, né, de uma formação, né, de que os tradutores tenham certas competências e que essas competências sejam adquiridas através de uma formação. Então, se você olhar, né, por exemplo, as normas ISO, elas vão pedir uma especialização, por exemplo, em tradução, né, ou, né, você pode substituir isso por um X número de anos de experiência, né? 5 ou 10 anos de experiência, não lembro agora de cabeça a norma ISO. Então, mas a formação, né, fica, né, cada vez num lugar mais central, né? E, além do mais, a formação permite você chegar, né, você entrar no mercado de outro jeito. Né? Você não está chegando lá para ver o que acontece, você chega lá entendendo como que esse mercado funciona, entendendo quais são as diferentes áreas da tradução, entendendo o que você gosta mais, o que você gosta menos. Então, assim, eu acho que tem muito tradutor, né, que não é formado na área, né? Eu sou um exemplo, e que foram migrando, né? Porém, né, eu acho que a formação, né, seja num curso mais
como uma pós-graduação, ou fazendo cursos mais isolados, né, te dá um diferencial. Né? Ela permite que você, além de você fazer contatos, você conhecer outras pessoas, você começar a criar tua rede dentro da tradução, né, você tem um conhecimento do mercado, você tem um conhecimento das ferramentas que se usam, você tem um conhecimento das áreas, permite você fazer uma escolha e uma entrada um pouquinho mais programada. Embora eu acho que uma vez que você entrou no mercado, tem um monte de elementos que vão te levando para algum lugar ou para outro, você pode ter o teu foco, né? Agora eu quero ir para esse lado, mas você também pode ser, né, um tradutor mais eclético, né? Como eu falei, fazer várias coisas, né? Ou ter áreas, né, diferentes de especialização. Eu acho que não é... É bom ter uma área de especialização, né? É bom porque você vai apontar a um nicho menor, né? E se você conseguir entrar, né, naquele nicho, você tem possibilidade de ter trabalhos melhor remunerados, né? Que quando você faz tradução geral, né? Quando você é um generalista da tradução. Porém, né, eu também acredito que não é necessário você fazer só uma coisa, você se especializar em um. Aí você tem muitas divergências, né? Vai ter tradutor que fala, não, você tem que se especializar só em uma coisa. Bem, eu falo, é bom ter uma especialização, né? Você fazer uma coisa em particular. Mas é bom também você ser flexível. A tradução criou essa nova área, né? A área de pós-edição, e tem muito trabalho de pós-edição, sim. Por quê? Porque a tradução, como eu falei antes, ela foi vendida, né, por muitas agências para as empresas com uma coisa fácil, simples e barata, né? E não é nem fácil nem barata, né? Aliás, quando é bem feita. Porém, né, esse investimento que muitas agências têm feito na tradução automática faz com que, né, exista, né, muito trabalho de pós-edição. E tem muitas áreas involucradas no trabalho de pós-edição. Eu diria que não tem só uma, né? A área de software tem muita coisa, as áreas técnicas em geral tem muita coisa, tem muito trabalho, tem muita oferta de trabalho de pós-edição, mas não só. Né? A área de patentes, por exemplo, também é uma área que tem trabalhado muito com tradução automática. A área jurídica usa também muito tradução automática e pós-edição. Então, tem realmente a tradução automática tem muitos usos, tem muitas áreas onde ela está entrando, não é uma área só. Porém, né, eu falaria assim, hoje essa é uma opção que o mercado está dando, né, ele está oferecendo. Porém, eu tenho algumas ideias com relação a isso, né? Eu diria que eu nunca pensaria, né, na pós-edição como uma meta de desenvolvimento profissional, né? Eu nunca indicaria para alguém, sim, você tem que se transformar em um pós-editor, né? Por quê? Até porque a própria, né, como eu falava no início, quando eu mencionei essa procura de tradução automática, de criar, né, um resultado perfeito ou próximo da tradução humana, né, desde essa mesma perspectiva, existe a pós-edição automática também, né? Ou seja, cada vez vai ter mais, né? Os sistemas vão se realimentando, né? Então, é provável, né, que em muitas áreas e em muitos tipos de texto, né, em algum momento essa pós-edição seja cada vez menos necessária, né? Então, eu diria, bem, eu não acho que a pós-edição seja, né, um objetivo profissional para alguém. Eu acho que a gente pode fazer isso, né, porque, de fato, é uma possibilidade de trabalhar, né, e é uma possibilidade de você estar no mercado, né, você produzir, você ganhar dinheiro, né, você poder se manter com isso, mas eu acho que não é, né, uma especialização, uma especialidade que você possa olhar como uma coisa, esse é meu futuro, eu vou ser pós-editor. Eu penso que você pode ser hoje pós-editor, mas depende, eu diria. Por quê? Porque você não tem um único tipo de trabalho de pós-edição. Quando eu falei naqueles dois modelos da tradução automática, né, isso se reflete hoje também no mercado. Então, quando você trabalha, por exemplo, com uma agência de tradução que tem seu próprio sistema de tradução, e é um sistema daqueles que eu mencionei que não é de uma grande qualidade, né, que é um sistema de qualidade deficiente, né, o pós-editor, né, pode se transformar em vamos dizer assim, em um limpador de lixo,
Então, você vai pegar aquela tradução feita pelo sistema e vai tirar todo aquele lixo, tudo que tiver errado. E tem muito lixo, né, quando o sistema é ruim. Então, essa é uma abordagem e que dá esse tipo de pós-editor. E eu diria que esse é o trabalho mais ingrato, né, porque ninguém gosta de ficar só catando, né, aquelas coisas erradas, né, e essa é uma reclamação muito grande dos tradutores. É pior, né, pegar isso que você traduzir do zero. Quando você pensa em pós-edição, você tem dois elementos que você tem que considerar. O primeiro, né, é a qualidade esperada. Né? Quando eu falei dessa full light post edition e full post edition, né, aquela post edição que simplesmente para deixar o texto compreensível, né, sem grandes problemas, sem grandes erros, isso é uma coisa. E quando você tem a full post edition, a qualidade esperada é a qualidade próxima da qualidade humana, na verdade, nem próxima, é a qualidade da tradução humana. E outro fator é a qualidade da machine translation, né, a qualidade da tradução automática que você recebe. Então, esses são os dois fatores fundamentais da tradução. Então, da tradução automática, da pós-edição, aliás. Então, quando você pensa, né, quando eu falava, você tem hoje duas abordagens diferentes. Eu falei, bem, por um lado, você tem aquelas agências que criaram seus sistemas de tradução, né, e que usam esses sistemas e que são sistemas de qualidade baixa. Então, você acaba sendo, né, você acaba fazendo simplesmente uma limpeza daquilo. Né? Você fica só limpando. E você tem também uma abordagem onde, né, esses sistemas de tradução, por exemplo, são realimentados a partir da experiência de correção, né, de preferência de pós-edição do tradutor. Então, aí você tem um lugar diferente, porque você não só, né, faz as alterações necessárias, né, no texto, mas também você dá um feedback, né, para quem, né, para o pessoal que alimenta, né, o sistema, falando bem quais são as coisas, né, que podem ser corrigidas. E eles fazem isso, né? Então, fazem na prática. Eles vão e corrigem, né? Eles fazem esses acertos para esses problemas não acontecerem outra vez, né? Não acontecer novamente. Então, esses dois enfoques dão lugar a dois tipos de trabalho que eu diria que são bastante diferentes. E isso se reflete, obviamente, na remuneração também. Né? Porque se você trabalhar, né, para uma agência que trabalha com sistemas de tradução muito ruins, né, e você fica limpando, simplesmente limpando aquilo, só para você receber depois a mesma coisa, né, no futuro, você vai continuar fazendo isso o tempo todo. Geralmente, esses são trabalhos pior pagos, né? Geralmente são trabalhos de agências que só estão preocupadas em produzir grandes volumes, né, em um tempo muito curto, estão pouco preocupadas com a qualidade. Mas, se você trabalhar, né, com sistemas de tradução automática, com empresas que têm sistemas de tradução automática de alta qualidade, né, a remuneração é melhor, né, e sempre a remuneração tem uma relação com a remuneração da tradução. Né, então, você pode ganhar 70%, né, do que se ganha por valor palavra, né, fazendo pós-edição. Né, então, isso vai depender muito desses dois fatores, né, qualidade esperada e qualidade da machine translation. Então, o valor, né, vai ser também relativo a esses dois elementos. Se você tiver que ficar catando, né, problemas, catando lixo, né, propriamente dentro da sua machine translation, então, além de ser um trabalho muito ingrato, né, também geralmente vai ser um trabalho muito mal remunerado. Então, é importante, né, você considerar isso, sobretudo quando você vai aceitar um projeto, né? Você vai ver, bem, qual é a qualidade dessa machine translation? Porque se você receber 70%, por exemplo, do que você recebe por traduzir, né? Mas você avança, né, a uma velocidade mais de 30% maior, né? E isso é muito comum, então você está fazendo um bom negócio, né? Você está recebendo um pagamento apropriado, o teu tempo está rendendo mais. Né? Se você olhar para o que rende o trabalho hoje, né, o aumento, né, do volume de palavras que o tradutor faz é bastante importante. E a expectativa dos tradutores é ainda mais importante, né? Ou seja, os tradutores esperam cada vez poder processar um número maior de palavras. Então, se você trabalha com um bom motor, com um bom sistema de tradução automática, você é capaz de produzir muito mais. Então, se a redução, né, a diferença de redução do valor com relação à tradução é compensada por essa velocidade, então você vai estar sendo bem remunerado. Mas, como eu falava, isso acontece geralmente naquelas empresas, com aquelas agências, né, que estão preocupadas por ter sistemas de tradução de boa qualidade e alimentar eles com o input do tradutor.